Opa, para tudo. Antes de continuar essa aula, eu preciso explicar uma coisa rapidinho aqui, ó. No mês de dezembro, vai rolar aqui no YouTube da Top Invest o mês do analista de investimentos. Como muita gente tem curiosidade sobre como funciona o trade, day trade, análise de investimentos, análise técnica, como operar na bolsa de valores, ou mesmo trabalhar como analista de investimentos, eu coloquei o Matheusão Almeida, que é o nosso analista de investimentos, inclusive tem várias parcerias com o analista de investimentos no mercado, para trazer essa informação para vocês, explicar como é que vai funcionar o mercado. Ele é trader profissional, analista de investimentos e inclusive tem as suas próprias salas de trader de análise técnica. O Matheusão é mestre de administração, tem uma década de experiência como trader profissional e não tinha ninguém melhor para comandar essas aulas do que ele. Então, foi o seguinte, ó, aproveita todo esse conhecimento que eu tenho para passar para você, que poderia custar muito caro, mas vai estar disponível de graça aqui para você no nosso canal do YouTube, no mês de dezembro, no mês do analista de investimentos, aqui na Top. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Matheus Almeida, eu sou analista de investimentos, sou um analista CNPI e professor de certificações e finanças aqui na Top Invest. No vídeo de hoje, nós vamos falar de forma clara e transparente uma dúvida que muita gente me pergunta. Afinal, o que um analista de investimentos realmente faz? E será que um analista de investimentos é a mesma coisa que ser um trader? Esse vídeo é muito importante porque todos os dias eu recebo esse tipo de questionamento. Matheus, o que um trader faz? Matheus, ser um analista é a mesma coisa que ser trader? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar o que é uma profissão do analista e qual é a profissão de um trader. Agora, se tu é do time da análise técnica, tu comenta aqui embaixo, e se tu é do time da análise fundamentalista também. Ah, e não te esquece de uma coisa, no link na descrição desse vídeo, eu te dou um acesso grátis de 7 dias na plataforma da Top Invest, onde tu poderá acessar o nosso curso de CNPI e também o nosso banco de questões, lembrando que é o maior banco de simulados do Brasil, e o nosso curso de CNPI está extremamente atualizado em 2025 a partir da bibliografia da PMEC. Então não fica de fora, acesse o link aqui embaixo e desfrute por 7 dias gratuitos de toda a nossa plataforma. Primeiro vamos esclarecer o que um analista faz. O analista de investimentos é o profissional certificado e credenciado junto à APMEC, que é o órgão que regulamenta a atividade dos analistas de valores imobiliários, e ele está autorizado a produzir relatórios de análise de ativos, recomendações de compra e venda de determinados ativos, montagem de carteiras recomendadas, montar uma carteira recomendada e também gerenciar ela e fazer estudos de mercado, decifrando o mercado para os investidores. Pontos obrigatórios que o analista tem que ter. Basicamente, o analista responde à resolução da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, a resolução 20 de 2021. Além disso, nós temos a APMEC, que é o órgão que regulamenta a profissão do analista de valor imobiliário. Então, a APMEC é a Associação dos Profissionais do Mercado de Capitais. E nós temos o Código de Autorregulação da APMEC. São o código onde tem as diretrizes de um analista de valores imobiliários. Para tu teres uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Quando um analista faz uma indicação de compra e venda de um determinado ativo, primeiro que ele não pode estar posicionado nesse ativo 5 dias antes dessa indicação. E quando eu passo essa indicação ao mercado, passo essa indicação aos meus clientes, eu não posso operar esse ativo 30 dias depois dessa indicação, eu vou poder operar ele no 31º dia após. Então, a atividade de um analista é repleta de regulamentações para quê? Para trazer uma maior segurança aos clientes e aos participantes do mercado. Então, o analista ele vai utilizar uma metodologia específica e nós temos duas vertentes de análise de ativos de renda variável. Nós temos a vertente fundamentalista, que vai utilizar os fundamentos contábeis da empresa, vai utilizar o fluxo de caixa descontado, múltiplos, modelo de Gordon, modelo CAPM. Já o analista técnico, ele vai utilizar a técnica, né, de analisar gráficos, como volume, tendência, indicadores, padrões de price action, que são as movimentações do preço, análise técnica clássica e também indicadores. E nós temos também o analista pleno, que ele logrou êxito nas duas certificações. Então, ele é um analista fundamentalista e um analista técnico, e ele vai utilizar nas suas análises esse amplo conhecimento. Basta lembrar a vocês que quando um analista emite uma recomendação,
Essa recomendação tem que ter embasamento teórico, técnico e empírico, tá? Então, no momento que um analista técnico vai fazer uma recomendação, ele vai utilizar os dados teóricos de análise de tendência, a teoria de Down, teoria do price action, a teoria de Wyckoff para falar esforço de volume, lembrando que o volume confirma uma tendência. Então, a partir desses dados teóricos e empíricos, o analista vai montar toda a sua análise, decifrando informações do mercado, para levar isso de forma clara aos investidores. Basicamente, eu costumo dizer que o analista é o profissional que dá o norte para o mercado. Ele traduz dados, números, gráficos e informações contábeis e informação útil para o investidor tomar uma decisão, seja ela de compra, de venda ou até mesmo se manter fora do mercado. Principais atividades que um analista tem ao longo da sua carreira, ao longo do seu dia a dia. Estudar empresas, setores e macroeconomia. Basicamente, um analista ele vai cobrir determinados setores, tá? Setores de consumo, né? Para quê? Para entender mais a empresa a fundo, para entender os movimentos da empresa, né? Conhecer macroeconomia, sim, é obrigatoriedade um analista entender o relacionamento macroeconômico e global e os impactos dele dentro, né, do nosso Brasil, aqui dentro do nosso ambiente operacional, que é a Bolsa de Valores brasileira. O analista ele produz relatórios, tá? Esses relatórios têm embasamentos, mais uma vez, como eu falei para vocês, embasamentos técnicos, teóricos e empíricos, tá? Aonde ele vai emitir esses relatórios para o mercado e também dentro desses relatórios vão estar as suas indicações de compra e venda de ativos e montagem de carteira. Disso a gente chama de uma elaboração de recomendação formal. Quando um analista está recomendando, é necessário ter uma formalidade dessa documentação, além de um disclaimer, chamando a atenção para o investidor que aquele ativo ali pertence à renda variável e não há garantias de resultado a partir daquela indicação, tá? Quando um analista utiliza a análise técnica, ele vai utilizar volume, todos os padrões de análise técnica de candlesticks, ele vai utilizar indicadores para corroborar na sua visão, no que ele está decifrando do mercado, para levar para o investidor de uma forma clara. Quando o analista é um fundamentalista, ele vai se debruçar sobre os fundamentos da empresa, tá? E calma lá, pessoal, não existe um melhor do que o outro, ambos se complementam, tá? Então, mais uma vez, se tu é do time da análise técnica, comenta aqui embaixo, e se tu é do time da análise fundamentalista, coloca aqui para mim. Agora vamos falar o outro lado. O trader é um profissional que opera o mercado em busca de lucratividade do seu capital. Então, o trader, ele é um especulador. Basicamente, em relação à certificação, o trader não precisa de nenhuma certificação, porque ele opera o próprio capital. E alguns traders operam em mesas proprietárias, aonde essas mesas ofertam o seu capital para aquele trader operar e gerar lucratividade. Basicamente, um trader, ele não precisa ter uma certificação, ele é um executor de estratégias, um trader ele visualiza muito mais uma determinada estratégia, um leque de estratégias, e dentro do mercado ele vai executar essas estratégias. E o trader profissional, ele dá muito mais importância em assumir o risco, no risco, tá? Do que o seu retorno. Por quê? Ele entende que o risco que ele assume naquele momento da operação está ligado diretamente com o retorno que ele tenta buscar. E nós temos diversos tipos de trader, tá? Nós temos o scalper, que é um trader que busca entre segundos e até minutos posições, lucrar com essas variações de preço. O day trader é aquele trader que abre e fecha uma operação, uma determinada operação no mesmo dia. Então, tu pode ser um day trader de futuros, como mini índice, mini dólar. Tu pode ser um day trader de derivativos, né? Que seriam os futuros, mini índice, mini dólar. Tu podes operar commodities. Tu pode ser um trader, um day trader de ações. Tu operar ações no intraday, abrir e fechar as tuas operações no mesmo pregão. Nós temos também o tipo de trader que é o position trader. É aquele trader que já tem um horizonte temporal maior, ele já busca se tornar sócio das empresas. E aí a análise fundamentalista dá todo esse embasamento. Então veja só que não existe uma melhor do que a outra. Ambas se complementam e o profissional analista ele tem que entender de ambas, tá? O trader, eu costumo dizer para os nossos alunos aqui na Top Invest que
eu tive uma experiência passada de profissional de trabalhar na área marítima. E dentro de um navio, o comandante da embarcação não é quem pilota a embarcação. Nós temos um piloto da embarcação que vai executar todo o traçado que o comandante fez em cartas náuticas, ele vai replicar aquilo. E eu costumo dizer que entre o trader e o analista é a mesma coisa. Tá? Porque o analista é aquele que faz todo o entendimento e traça a rota, e o trader é o piloto, é o cara que vai no mercado e executa. Agora vamos falar as principais diferenças entre um trader e um analista de valores imobiliários. Bom, basicamente, o analista ele vai produzir relatórios a partir de um conhecimento técnico, um conhecimento teórico que é requisitado na prova da APMEC. Então, ele vai produzir estudos, recomendações e pesquisas de mercado. Já o trader, ele quer gerar lucratividade a partir da sua especulação e do seu capital. Ele quer gerar receita para o seu capital. Ele não atende ninguém. Ele não tem que cumprir regulamentações porque ele está operando o seu próprio capital. Então, sobre a regulamentação, um analista de valores imobiliários, ele tem a regulamentação não só da CVM, como também o órgão da APMEC, que é o órgão que regulamenta a mim e os meus colegas. Já o trader, ele não tem nenhum tipo de certificação e também ele não tem nenhum tipo de regulamentação, desde que ele opere o seu próprio capital ou opere o capital de uma mesa proprietária. O horizonte temporal, um analista, ele vai sempre buscar o curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque eu tenho diversos perfis de clientes dentro da minha carteira, da research que eu trabalho, dentro da carteira da instituição que eu opero, que eu represento. Então eu tenho que cobrir todos esses tipos de perfil. Já o trader, ele está operando o curtíssimo e o curto prazo. O objetivo dele é pegar essas distorções de preço e colocar dinheiro no bolso, rentabilizar o seu capital. E é por isso que ele toma muito mais, ele prioriza muito mais a assunção de risco, né, para buscar um retorno, do que basicamente só olhar o retorno. E as ferramentas? Basicamente, um analista vai utilizar as ferramentas da análise técnica e também as ferramentas da análise fundamentalista, dependendo da escola, para traçar as suas recomendações. E o trader, cara, o trader pode utilizar o tape reading, que é a leitura de fluxo, a leitura de preço. Ele pode usar o price action e ele pode usar o Smart Money Concept, que é, muitos chamam, né, que é a nova teoria da análise técnica dos mercados. Ele pode utilizar o Wyckoff, ele pode utilizar Al Brooks, ele pode utilizar a metodologia de Charles Down. Tudo vai depender da escola que esse analista segue e esse analista absorve esses conhecimentos. Já o trader também. E aí, gente, no trader, a gente também tem uma grande batalha, que é o trader leitor de fluxo, que ele não olha nada de gráfico, e tem o trader que opera gráficos. E também tem essa escola. Então, eu quero saber de você que está me assistindo aí. Tu utiliza análise técnica ou tape reading para executar as tuas operações de trading? Eu gosto muito de dizer uma coisa, que todo o analista poderá ser um trader, e é um trader. Porque eu, como um analista, eu posso ser trader e operar a minha conta, eu só não posso, principalmente em salas que dou calls de derivativos, como no mini índice, mini dólar, eu não posso operar junto com os meus alunos. Eu não posso operar ações, que eu estou dando indicação, mas eu posso operar outros ativos e ser um trader. Mas nem todo trader pode ser um analista. Por quê? Porque para ser um analista é necessário tu lograr êxito na certificação CNPI. E aí eu te convido a acessar o nosso link aqui na descrição do vídeo. Esse link tu tem 7 dias gratuitos em toda a nossa plataforma. Então tu pode assistir o nosso curso CNPI técnico, o nosso curso CNPI fundamentalista. E lembrando, para você que vai estudar para ser um analista CNPI, a prova do CNPI ela é composta de 2 provas, o conteúdo brasileiro, que é obrigatório para ambas as escolas, e o conteúdo fundamentalista para a escola fundamentalista e o conteúdo técnico para a escola técnica. Então, para fechar, o analista de investimentos é o profissional que estuda o mercado, traduz o mercado, produz relatórios e acompanha empresas a fim de quê? De levar essas informações aos investidores. Já o trader, ele é o executor de estratégias, ele é um operador, ele é um piloto que está dia a dia fazendo operações e ele é indispensável para o mercado, porque ele é um especulador e o trader gera liquidez para os participantes do mercado.
Então, os dois são fundamentais no mercado, mas nós temos profissões diferentes aqui, tá? Agora que você já sabe disso, você pode escolher melhor o caminho que faz mais sentido para você. Se você gostou desse conteúdo, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque este mês de dezembro será o mês do analista. Nós aqui da Top Invest estamos entregando para vocês diversas aulas para desmistificar de uma vez por toda a profissão de um analista de valores imobiliários. Então não fica de fora, te inscreve no canal, ativa o sininho e receba todas as notificações dos nossos próximos episódios do mês do analista aqui na Top Invest.